Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente aí abaixo, compartilhe com as pessoas esse vídeo, porque só dessa forma o YouTube entenderá que esse canal é relevante, que tem conteúdos bons e começará a mostrar um pouco mais para as outras pessoas também. Hoje nós vamos falar de um assunto, vocês já estão vendo o tema aí, né? O título, na verdade. E esse assunto tem mexido muito comigo, então por isso eu quero compartilhar com vocês também. Quero dizer para vocês que algumas pessoas da minha família já pensam dessa forma como eu penso também. Mas só que isso sempre ficou assim, matutando aqui dentro da minha cabeça. Será? Será? Né? Então, eu resolvi pesquisar um pouco mais e estudar, porque esse assunto, ele tem atingido muitas pessoas. E então nós precisamos ir a fundo, pesquisar, buscar mais informações, como eu sempre digo, para que nós não venhamos ser enganados pelas pessoas que são usadas pelo diabo. Então nós não podemos acreditar nas mentiras que ouvimos por aí. Para isso, nós precisamos estudar o assunto e buscar respaldo dentro da palavra do Senhor para que nós não venhamos ser enganados, ok? Então, gente, muitas pessoas fazem a mesma pergunta, né? Dessa questão da inveja. Por que que acontece? Algumas pessoas ficam loucas com esse assunto, né? Porque, poxa vida, se realmente a inveja pega, isso atrapalha muito a vida de todos nós. Então, por isso esse tema é muito importante. A inveja, o que é inveja? Como se livrar dela, né? E como se livrar da inveja? Então, gente, segundo o dicionário, inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. E, segundo a Bíblia, inveja é pecado. Ou seja, tudo isso, né, que é falado no dicionário, realmente é real sobre a inveja. O que que é? A pessoa fica tem um sentimento de desgosto, que é o contrário de gosto, de alegria e felicidade, mas é o contrário, desgosto, raiva, ira, indignação pela felicidade do outro ou pela prosperidade do outro. E segundo a Bíblia, isso é pecado. Se é pecado, nós que somos cristãos devemos vigiar para não pecarmos, né? E nós temos respaldo bíblico para tudo isso. Gente, isso tem feito uma confusão na cabeça de muitas pessoas, porque nós ouvimos muitas coisas, mas nós não sabemos de fato o que é verdade, o que nós devemos acreditar. Então eu fiz algumas anotações, porque como eu disse, é um estudo, eu já estou estudando há um tempo, isso me preocupa muito, né? Então tá aqui anotadinho, eu vou passar para vocês tudo aquilo que eu fiz as minhas pesquisas, né? Dentro da palavra do Senhor, que é o mais importante, porque eu, sendo cristã, acredito na Bíblia e tento colocar em prática o que a palavra do Senhor tem falado, ok? Olha, gente, já que tudo isso acontece né, na inveja, e isso é pecado, a inveja, por isso, muitas vezes, as pessoas que não têm tanto dinheiro é invejada por aqueles que têm dinheiro. Porque eu muitas vezes já perguntei, poxa vida, fulano tem muito mais dinheiro, muita mais prosperidade, tem uma vida boa, por que ela tem inveja do outro que não tem quase nada? Mas segundo o dicionário, é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade. Às vezes, aquele que tem muita prosperidade, muito dinheiro, ele não é feliz. Então, por isso, ele tem inveja do outro, que às vezes é um pobre, que não tem quase nada, mas que consegue ser feliz com o pouco que tem. Entende? Então, por exemplo, vou dar uns exemplos aqui que eu anotei para não esquecer de citar para vocês, tá? Que eu, segundo esses anos, né, que eu venho convivendo com as pessoas, eu observo esse tipo de coisa que acontece. E acho que vocês também já observaram isso. E vocês vão analisando junto comigo, tá bom? Olha só, gente, só o fato de uma pessoa ser feliz, prestativo, divertido, brincalhão, já causa inveja nas pessoas. Vocês conhecem pessoas assim? Então, gente, o mal provocado pela inveja é algo terrível. Olha só o que a palavra do Senhor diz. 4 versículos só,
4 textos, na verdade, que eu anotei aqui para vocês, mas tem muitos outros, tá bom? Vou deixar tudo anotadinho para vocês aqui abaixo na descrição do vídeo, para vocês estudarem também, ok? Olha só, Tiago 3,16 fala onde há inveja, há confusão e toda espécie de males. A pessoa invejosa, ela caça confusão, caça, né? É ótimo falar desse jeito, né? Ela gosta de confusão. A pessoa tem inveja e acaba brigando com a pessoa porque ela tá com inveja daquela pessoa, então essa pessoa discute, ela joga a culpa no outro que tem, ela não tem a felicidade ou prosperidade, então é uma pessoa de confusão, olha só, onde há inveja, há confusão e toda espécie de males. Salmo 73, 21 e 22 diz assim, eu estou só resumindo os versículos, tá, gente? Vocês têm que ler lá para entender direitinho, tá bom? No Salmo 73, 21 e 22, fala assim que o invejoso age como um animal irracional. Quem tem inveja, no momento da inveja, ele não consegue pensar racionalmente. Ele é igual a um animal irracional. Ele não pensa, ele está com tanta inveja que ele não consegue pensar. Ele trata a pessoa mal simplesmente porque ele tem inveja do outro. Alguém tem inveja de você, acaba tratando você mal, com ignorância, porque tem inveja de você, entende? E isso está na palavra do Senhor. Provérbios 14, 30 diz que a inveja apodrece os ossos, né? O invejoso não vive bem. Então, gente, quem tem muita inveja, ele vive o tempo todo invejando as pessoas e não consegue viver a própria vida. Muitas vezes as pessoas têm inveja das outras simplesmente porque o outro é trabalhador, é esforçado. Mas às vezes quem tem inveja é preguiçoso. Estou dando um exemplo, tem milhares, né? Então, essa pessoa não consegue viver. E a Bíblia fala que a inveja apodrece os ossos. Gálatas 5:19 até o 21, não vou ler tudo, né? Vou deixar para vocês aí. Fala que a inveja é pecado e faz parte das obras da carne. Então, vocês têm que ler lá, leem, né? Porque lá vem falando todos os tipos de pecado que são obras da carne, inclusive a inveja. Então, todos esses males que eu citei e muitos outros que vocês lembram aí que a inveja causa nas pessoas, acontece com quem é invejoso, os males são causados às pessoas invejosas, tá? E com quem deixa o medo da inveja dominar a ele. Olha só, a pessoa que tem inveja, ele sofre com o mal, porque ele não consegue viver a vida dele, fica sempre tentando viver a vida do outro. Sempre com inveja, preocupado, curioso com a vida do outro e deixa de viver a sua vida. Então, esse mal que acontece da inveja pega nas pessoas que são invejosas. Porque elas não conseguem viver a própria vida. Fica tentando buscar coisas, explicações na vida do outro que o outro tem, ou entende? Ele não tem, arrumando desculpas porque o outro tem felicidade, tem riqueza, as coisas acontecem para o outro e para ele não. Então, ele não vive a vida dele, acaba vivendo um problema e não vive bem, né? E essa inveja, ela pega. Então, gente, quem deixa esse medo também dominar ela acaba sofrendo com a inveja, né? Mais pra frente eu vou explicar direitinho aqui pra vocês. Olha só, então, como se livrar da inveja, que é o título também desse vídeo, né? Como se livrar da inveja, já que ela existe, né? E ela faz tanto mal às pessoas. Somente através de Cristo conseguimos nos livrar da inveja. Mais 3 versículos aqui, 3 textos na verdade, né? Hebreus 2:18 fala assim que Jesus sofreu as tentações e só por ele nós seremos livres da inveja e de todo mal. Por quê? Porque Jesus, ele sofreu todas as tentações, então ele sabe o que é ser tentado, por isso ele consegue nos livrar também das tentações, se nós deixarmos ele trabalhar em nossas vidas. O problema é que às vezes nós não buscamos em Deus, não seguimos todas as recomendações de Cristo, então às vezes nós ficamos invejosos e somos invejados por outras pessoas também, todo mundo é invejado, e nós não fazemos nada com isso, deixamos com que a inveja acabe com a nossa vida. Né? Então, só Jesus, porque ele foi tentado e venceu, nós também venceremos nele. Sozinhos nós não conseguiremos. Gálatas 5:16 até o 17 fala para nós andarmos no Espírito e não vamos satisfazer os desejos da carne. Olha só.
Romanos 8:26 fala que o Espírito Santo nos ajuda com as nossas fraquezas. Glória a Deus! Porque se não fosse pelo Espírito Santo, nós estávamos enrolados para sempre, porque somos pecadores, né? Agora eu vou citar algumas recomendações bíblicas aos cristãos, tá bom? Romanos 12:15 fala para nós alegrarmos com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Aqueles que choram, né, é mais fácil nós chorarmos com eles, porque não requer muito esforço nosso. Abraçamos, choramos e tudo bem. Mas aqueles que estão se alegrando, felizes por uma conquista, talvez não é tão fácil para nós, porque talvez aquilo que a pessoa conseguiu era o que eu queria, era o que você queria, e eu não consegui ainda, você não conseguiu ainda, por isso nós não conseguimos nos alegrar com os que se alegram. E outra coisa, talvez aquele que teve aquilo que a gente sempre sonhou, ele teve e talvez nós nunca vamos ter. Tem esse outro lado. Talvez vai demorar para nós adquirirmos aquilo que sonhamos e talvez nem vamos conseguir essa conquista. Então, por isso é muito difícil nos alegrar com quem se alegra. Lucas 9:23-25, também não vou ler tudo, fala para nós negarmos a nós mesmos e tomar a nossa cruz diariamente e seguir a Jesus. Cruz fala de sofrimento e renúncia todos os dias. E vocês vão ler lá, nesses versículos, que é diariamente. Não é só hoje. Hoje eu tenho que renunciar aos prazeres da carne, que tem a inveja lá no meio, e todos os outros prazeres. E pronto, estou livre. Não, todos os dias. A Bíblia fala diariamente. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, que é a sua luta, todas as coisas, né? E siga-me. Isso é o que a palavra de Deus diz para nós. Filipenses 2, do 1-7, fala, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não tem inveja de ninguém. Ele afastou do mal. Ele venceu as tentações através da palavra de Deus. Ele não caiu na cilada de Satanás, porque ele conhecia a Bíblia. E ele venceu Satanás, as tentações de Satanás, através da palavra do Senhor. E aqui a Bíblia fala para nós termos a mesma atitude que houve em Jesus Cristo. Eu não vou ler os versículos todos, porque senão vamos ficar aqui horas, né, gente? Lembrando que, olha, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, gente. Todos nós, pecadores que somos, teremos inveja, sim. Não adianta você falar, eu não tenho inveja de ninguém, porque tem. Todos nós temos e nós precisamos tratar isso nos pés do Senhor. Sem Ele nós não vamos conseguir. E só teremos inveja daquilo que é importante para nós e daquilo que gostamos muito. Só teremos inveja de quem é uma ameaça para nós. E nunca teremos inveja daquilo que não nos chama atenção. Aquilo que eu não gosto, eu não vou ter inveja. Vou dar um exemplo bem bobo, mas é verdade. Uma pessoa que não é muito chegada a carro nunca vai ter inveja quando a outra pessoa adquirir um carro, porque ele não gosta muito de carro, então para ele tanto faz. Mas se ele é fanático com carro, carros novos, trocar de carro, aquele negócio todo, o dia que a outra pessoa tiver um carro, aí troca todo ano de carro, ele vai ter uma inveja. Ah, não é inveja sim, porque você queria também ter, porque você gosta muito de carro. Sabe, uma pessoa que gosta muito de alguma coisa que ele está vendo nas redes sociais. As pessoas mostram viagens maravilhosas, casas maravilhosas, vida boa, felicidade, e você fica alimentando dessas coisas que é bom para você e que é bom para mim, né? Lembrando que o que é bom para mim talvez não é bom para você e vice-versa. Mas suponhamos que você fica nas redes sociais e vendo as pessoas postando aquela vida linda dele que você queria ter, que eu queria ter. Nós vamos ter inveja, sim. Nós gostaríamos, sim, de estar no lugar deles. Olha para dentro de você. Eu olho para mim, por isso que eu estou trazendo para vocês. Eu não sou melhor do que vocês, por isso que eu estou trazendo. Isso me incomoda, né? Então, eu estou vendo aquela vida boa daquela pessoa e eu falo, poxa, eu nunca posso fazer isso. Essa pessoa já fez várias vezes, eu nunca fiz. Eu vou começar a ficar assim, nossa, mas eu queria também. Esse sentimento pode gerar, sim, uma inveja, pode se tornar uma inveja se nós não tratarmos e levarmos para os pés do Senhor aquilo que nos ameaça. Uma vez um pastor falou assim, eu não tenho inveja de músicos que tocam bem, que cantam bem, que fazem um belo teatro, que é um artista maravilhoso, porque isso não é algo que eu almejo.
mas eu sou pastor e escritor, então eu tenho inveja sim. E ele foi muito sincero, eu gostei muito da parte dele. Ele falou assim, eu tenho inveja, sim, de pastores que são queridos no meio da sociedade evangélica, daqueles que são mais bem aceitos, daqueles que escrevem um livro e que sai melhor do que o meu, porque eu sou pastor e escritor. Ele foi sincero e eu gostei muito do que ele falou, porque, sim, os pastores são seres humanos igual todos nós. Olha para vocês verem. Então lembre-se, você e eu teremos inveja daquilo que nós gostamos muito, daquilo que é importante para mim e para você. Aquilo que não é importante para nós, nós não teremos inveja. Então talvez nós falamos, nossa, mas você está com inveja disso? Sim, porque isso é o que você, ele, eu queremos. Entende? Então, às vezes a pessoa fala que não tem inveja, porque ele não está convivendo com aquilo que causa inveja a ele. Mas todo mundo tem vontade de ter algo e fica com esse sentimento que uma hora vai acabar se tornando inveja por querer estar no lugar do outro, ser engraçado como o outro, ser brincalhão como o outro, ser assim para frente, ou talvez você para frente queria ser mais retraído. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? São coisas grandiosas que nos causam inveja e também coisas pequenas também nos causa inveja. Continuando aqui. Por isso a Bíblia nos ensina vigiar primeiro e depois orar. Mateus 26:41, vigiai, fala primeiro, vigiai e orai, para não cair em tentação, porque inveja também é tentação daquilo que você quer. O tempo todo querer as coisas que os outros têm, querer uma coisa também que você não tem ainda, né? Não é só o que os outros têm, você quer algo, então isso pode se tornar inveja na sua vida. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, às vezes eu falo assim, não, eu estou pronto, né? Dentro de mim eu sinto que estou pronto, não está, mas a nossa carne é fraca. E nós temos desejo da carne, que fala em Gálatas 5, 22, 23, né? Dos desejos da carne, a obra da carne, as obras da carne, né? Às vezes as pessoas oram muito, mas não vigiam. Então, por isso, essa pessoa vai cair mais em tentação. Ah, mas ela ora. Tá, e daí? Mas a Bíblia mandou vigiai e orai. 1 Tessalonicenses 5:22 também dá uma dica para nós. Fuja de toda aparência do mal. E eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês ficarem aí, vou dar um exemplo aqui, porque tá na moda agora redes sociais, né? Há uns tempos atrás não existiam muito redes sociais. Então, nós somos tentados por aquilo que nós vemos. Então, nós olhamos nas redes sociais, todas as redes sociais, e ficamos, assim, maravilhados com tantas coisas, pessoas e, né, que nós vemos, e nós cobiçamos a vida do outro, cobiçamos talvez coisa que nós nunca vamos ter, não teremos condição de ter, e algumas coisas que nós teremos condição de ter lá à frente. Então, o que a Bíblia fala? Fuja de toda aparência de mal ou de todo mal. Nesse momento é mal. Sai das redes sociais um pouco. Sai de perto daquela pessoa que causa inveja a você um pouco e leve essa inveja aos pés do Senhor. A maioria de nós temos mais medo de inveja, maldição lançada, né, por palavras ou hereditária, do que acreditar que estamos revestidos por Deus contra o mal. Porque a maioria de nós não estudamos a Bíblia e não colocamos em prática o que ela nos ensina. Por isso temos muito medo, sim, do mal, da inveja, do mal olhado, da maldição. Porque se nós estudássemos a Bíblia, nós íamos entender que nós não precisamos ter medo, né? Mas para isso precisamos estudar e colocar em prática, ou seja, sermos obedientes à palavra do Senhor. Efésios 6, do 10 ao 18, fala para fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Vista-se de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Outra dica, né? Não vou ler tudo. Isaías 54:17 fala que nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Aqui está falando das promessas de Deus e o texto é muito grande, né? Vem falando de um monte de coisas que o Senhor prometeu. Assim como o Senhor prometeu, no texto fala, prometeu que, como seria nos dias de Noé, né, que o Senhor ia colocar aquelas pessoas na arca, obedientes, e elas não iam passar pelo dilúvio. Assim o Senhor promete um monte de coisas para nós, mas nós precisamos obedecer para que se cumpra as promessas do Senhor em nós. As promessas de Deus,
é para os obedientes. Deuteronômio 28, 13 ao 68. Gente, eu quero muito que vocês leiam esse texto, é muito interessante. Fala das as bênçãos da obediência, né? Das pessoas obedientes obedientes e as maldições da desobediência. Fala de doenças que Deus vai lançar, de mal que Deus vai lançar naqueles que são desobedientes, maldições de várias formas. Gente, por favor, leia esse texto, Deuteronômio 28, 13 ao 68, que vocês vão ver como que Deus fala claramente sobre bênçãos e maldição. Bênçãos para os obedientes e maldição para os desobedientes. Deuteronômio 30, 19 ao 20, fala a vida e a morte, bênção e a maldição. Então, por que muitos cristãos acreditam que a inveja pega? Então, por quê? Primeiro ponto, a inveja existe sim, isso aí já é um fato, né? Porém, depois que estudei um pouco sobre o assunto e também estudando, levando para as referências bíblicas, vejo que não é bem assim como ouvimos sobre a inveja pega e acontece um monte de coisa. Ah, fulano pôs a mão no meu cabelo, cortou o meu cabelo, ai, misericórdia, a mão dela é muito ruim, meu cabelo nunca mais cresceu. Gente, agora, eu passei a não acreditar mais nisso, depois que eu estudei a palavra do Senhor. Mas, ainda faltam algumas coisinhas. Olha só, eu percebo, depois desse estudo que eu tive na palavra de Deus, que muitas coisas dão errado em nossas vidas porque nós administramos mal a nossa vida e falta conhecimento da nossa parte, do mundo, das coisas, do assunto e também da Bíblia. Né, sobre todas as coisas. Então, por isso, a gente fala que tá com inveja, que a pessoa tá com inveja de nós, as nossas coisas não caminham, porque a gente aparecendo uma doença, porque a gente não dorme, porque... Entendeu? Vou ler mais uma vez. Muita coisa dá errado em nossas vidas por má administração e falta de conhecimento nosso sobre o assunto e sobre a Bíblia, sobre as promessas que Deus prometeu àqueles que são obedientes. É claro que Deus é muito mais poderoso, o poder de Deus é muito mais poderoso do que o poder de Satanás e da inveja. Terceiro ponto. Segundo ponto, na verdade, quem não conhecer a Bíblia não vai colocar em prática o que ela diz. Então terá medo de tudo e será enganado por falácias do diabo. Então ele fala que vai pegar a inveja, você acredita e você fica com medo e vai pegar. Não, não é bem assim, não é que vai pegar, vocês vão entender um pouquinho para baixo aqui. Terceiro ponto, mesmo os obedientes a Deus, que praticam o que Deus ensinou, precisa se afastar de quem é invejoso, porque o invejoso é falso conosco, né? É curioso, quer saber da nossa vida, de tudo que temos e vamos fazer, é hipócrita, pois ele sabe que é invejoso e muitas vezes não busca ajuda em Deus, e isso nos cansa. E isso nos adoece. Então, não compensa ficar também. Se você tem certeza que essa pessoa tem inveja de você, não fica levando ela na sua casa, não fica com muito contato com essa pessoa, porque você vai sempre se entristecer e isso causa doenças em todos nós. Conclusão, eu, Cristiane, concluo que o medo de inveja, maldição, baixa o sistema imunológico, provocando nervosismo e doenças. O nervosismo não deixa a pessoa pensar e reagir normalmente ao seu favor. Então você não consegue pensar, não consegue fazer nada ao seu favor, porque você está nervosa, por isso comete muitos erros. Tudo que faz dá errado e a culpa cairá no invejoso. O medo exagerado ataca as nossas emoções e o corpo responde muito mal a isso, surgindo muitos pensamentos negativos, doenças, desânimo. E isso não tem nada a ver com o invejoso, e sim com o corpo que responde ao nosso emocional abalado. Emocional abalado, isso sim atrapalha a vida de qualquer um. O invejoso atrapalha o nosso emocional. Por nos deixar irritados, então tudo vai dar errado. Por isso que é ruim estar com a pessoa invejosa, porque se essa pessoa fica o tempo todo ali olhando as nossas coisas e a gente saca, né? Vamos dizer assim, né? O jovem fala, a gente saca quando a pessoa tá com inveja da gente. Isso deixa a gente irritado e gera um medo. Ai, meu Deus, tá com inveja do meu cabelo. Ai, tá com inveja da minha casa bonita. Tá com inveja que eu canto bem. Seja lá o que for. Então, isso vai gerando medo, ansiedade. Então, você não consegue pensar
racionalmente, com inteligência, para usar algo ao seu favor. E você estando com esse medo muito grande, você vai ficar irritado. A irritabilidade gera gastrite, gera um monte de problemas na nossa saúde, porque o nosso emocional será abalado e o nosso emocional manda no nosso corpo. Se nós não estivermos o nosso emocional bom, bacana, e ele estiver ruim, vai causar um monte de doenças em nós. Então, nós vamos ter muitos problemas, muitas dificuldades. Então, a pessoa não consegue pensar, não consegue fazer nada a favor dela, porque está sempre com medo, preocupada com medo de que vai chegar alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa. E, às vezes, é falta de má administração, de qualquer coisa na nossa vida, né? Falta de entendimento das coisas e falta de entendimento também de um pouquinho de saúde. Olha só, o dia que eu entendi que o medo baixa a imunidade, eu não quero ter medo. Quando eu estiver com muito mal, mas você consegue, Cristiane? Sozinha, não. Mas eu levo para os pés do Senhor. Quando eu vejo que eu estou começando a ficar agitada, nervosa demais, eu vou para o joelho. E eu uso todos esses versículos que eu citei para vocês. Aqui tem as armas. Isso é como se fosse uma arma para nós, contra o medo, contra a inveja, contra Satanás, contra qualquer outra coisa. Então, nós temos que levar a sério a palavra do Senhor. Se você acredita na Bíblia, você precisa estudar a Bíblia e colocar em prática o que a palavra do Senhor diz para você. Aqui nós lemos que fala que nenhum encantamento há contra você, contra as nossas vidas. Ah, mas está no Velho Testamento. Eu acredito na Bíblia toda, Velho e Novo Testamento. E eu li também textos que falam quase a mesma coisa, né? Só muda as palavras no Novo Testamento. Então, Deus falou lá atrás no Velho Testamento, mas Jesus também falou no Novo Testamento. Então, o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo, de Deus, o nosso Criador, é muito maior do que inveja, maldição lançada, maldição hereditária. E sobre a maldição, sabe o que quebra a maldição na sua vida? Maldição hereditária, entre aspas, vamos dizer assim, é você se arrepender do seu pecado e você tentar não cair mais nele. Isso quebra toda a maldição na sua vida. Eu sei que a minha família está toda errada, estou dando um exemplo, né? Cometeu um monte de coisa errada, mas eu aceitei Jesus aqui e eu vou obedecer a palavra do Senhor, não vou cair mais nesse erro, não porque eu sou melhor, não porque eu sou forte sozinha, mas porque eu tenho Cristo, eu vou apresentar para Ele em oração todos os dias, vou fugir de toda a aparência do mal, vou estudar a palavra e colocar em prática na minha vida. Eu chego até a arrepiar com um negócio desse. Então essa maldição vai ser quebrada na minha vida. Os meus filhos serão abençoados. Nessa passagem que eu falo de Deuteronômio, que eu falei para vocês lerem, fala da bênção do Senhor de várias gerações e maldições em várias gerações. Se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não converter, não fugir da aparência do mal e não sair de perto dessas coisas. Gente, foge de tudo aquilo que te faz pecar. Estude a palavra do Senhor, coloque em prática todas as falas do Senhor, porque o poder de Jesus é muito mais poderoso, é maior do que qualquer poder nessa terra. O mundo jaz no maligno, sim, jaz no maligno, mas nós estamos, ao redor de nós temos anjos, e Satanás está ao derredor, glória a Deus, aleluia! Então, se nós estivermos revestidos do poder de Jesus, com oração, estudo da palavra, nenhum encantamento vai chegar à nossa casa, para a glória de Deus. Amém? Espero ter abençoado vocês um pouquinho aí. Estude os versículos, por favor, meus queridos, principalmente você que tem muito medo de inveja e maldição. Digite alguma coisa aí abaixo o que você achou, quais são as suas experiências. Dá um like e compartilhe com as pessoas esse vídeo para que as outras pessoas também possam entender um pouco mais, não do que eu ensino, mas do que a palavra do Senhor ensina para todos nós, ok? Deus abençoe e tchau!